Graça e paz para você que está me dando aí o privilégio de assistir esse vídeo. Eu sou o Diácono Márcio Ribeiro. Esse é o canal Notas de Encorajamento 2. Esse canal é o que Deus colocou no meu coração para eu poder usar para pregar a palavra, para poder contribuir, dar a contribuição, uma gotinha d'água no meio do oceano, para trazer uma palavra que sirva para trazer paz, conforto, edificação, ensinamento e, se for preciso, consolo e exortação. Essa palavra também tem. Eu tenho feito aí, uma vez por semana, vídeo fazendo um estudo bíblico. E hoje vai ser a continuação, vai ser a terceira aula desse estudo bíblico sobre os profetas maiores e menores. Bem, eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Deus abençoe aí sua vida e que você continue sendo esse instrumento do Senhor para compartilhar esses vídeos. E nisso você também está pregando a palavra, compartilhando esses vídeos, levando essa palavra aos confins da terra. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Você que não está inscrito no canal, Deus abençoe grandemente a sua vida. Faço o convite para você se inscrever, para você clicar no sininho para receber as notificações. E aí, toda vez que tiver um vídeo, você vai ser informado. Aí você entra lá, vê. Desejo do fundo do meu coração que cada vídeo desses que tem sido feito com oração, tem sido feito aí com meditação na palavra, tem sido feito aí com o máximo de serenidade, de equilíbrio que eu tenho pedido ao Senhor para me dar, para que eles sirvam, cada vídeo desse sirva para edificação da sua vida espiritual. Não importa qual seja a sua crença, não importa qual seja a situação na qual você se encontre. Bem, antes de eu começar a aula, eu quero fazer aquele lembrete que eu faço sempre nas aulas. Inclusive, eu coloco isso escrito na descrição dos vídeos. Esse estudo bíblico não é feito para substituir a escola bíblica dominical da sua igreja. Você, que é um servo do Senhor, que tem uma igreja, tem um pastor, sua obrigação é estar lá, seja por videoconferência, seja por live, seja presencial, sua obrigação é estar assistindo às aulas da escola bíblica dominical da sua igreja no dia e no horário que o seu pastor disponibilizar. Aqui você vai ter qualquer outra hora para assistir o vídeo. O vídeo está aí na plataforma. E da mesma forma, esse estudo bíblico nunca vai substituir os estudos bíblicos que o seu pastor dá na sua igreja, certo? Seja lá culto de doutrina, seja culto de ensino, seja lá o nome que a sua igreja dê ao culto, seja lá o nome que o seu pastor dê ao culto, sua obrigação é estar no dia e no horário determinado pelo seu pastor para você receber dele o ensinamento. Ele é o seu pastor. E o vídeo vai estar na plataforma disponível para você ver a qualquer hora, sem ser essas que você tenha que dar atenção ao seu pastor e à sua igreja. Então vamos lá. Agora sim nós vamos começar a aula propriamente dita, mas eu não poderia deixar de dar esses avisos aí, bem claro, para poder ficar bem gravadinho aí na sua mente, no seu coração, para não ter nenhum problema. Hoje nós vamos continuar na aula dos profetas maiores e menores. Vamos falar sobre mais 3 profetas, chamados profetas menores. Vamos falar de Amós, Oséias e Miqueias. Eu vou começar pelo Amós. O seu nome significa aquele que ajuda a carregar o fardo. Ele foi profeta em Israel durante o reinado de Jeroboão II, enquanto Uzias era o rei de Judá. Isso está em Amós 1:1. Ou seja, vamos lembrar lá da primeira aula que eu expliquei sobre a história dos reis de Israel, a divisão do reino. Então Amós profetizava em Israel, certo? Ele foi contemporâneo de Oséias, que também ali no meio do reinado ali de Jeroboão II, ele também profetizou, certo? Bom, E eu falei que Uzias era o rei de Judá, que era o outro reino. Então, Jeroboão II reinava em Israel,
Uzias reinava em Judá, certo? Agora vem para cá. O Oséias profetizou no reinado de Jeroboão II até a queda de Samaria e ele foi contemporâneo também de Isaías, tá? Que profetizava em Judá. Então aqui, vem comigo aqui. Amós vinha ali em Israel profetizando, Oséias também em Israel, Isaías em Judá. Entendeu? Amós era um homem de origem humilde. Ele não era descendente de sacerdotes e nem de profetas. Ele trabalhava como vaqueiro e colhedor de sicômoros, como está na Bíblia. Sicômoros são figos de qualidade inferior, originários de figueiras bravas. Isso está em Amós 7,14. Impulsionado pelo Senhor, ele deixou sua vida tranquila e foi profetizar em Israel e denunciar os seus pecados. Uma coisa interessante é que Amós fala em sua profecia sobre o ciclo das águas, algo que só foi descoberto séculos depois. Interessante, viu? Durante o reinado de Jeroboão II, o reino de Israel atingiu o máximo de sua prosperidade, mas junto com o aumento dessa prosperidade, aumentaram a luxúria, os vícios e a idolatria. Vamos lembrar que os reis de Israel são originados do Jeroboão, aquele que se levantou contra Roboão. E todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o negócio foi só piorando, né? Como a gente está vendo aí. Então, a imensa desigualdade social e a ostentação da sua riqueza por parte dos mais ricos era um insulto aos mais pobres. Igualzinho ao Brasil, né? Bem igual ao Brasil. Lembra que eu falei na primeira aula que muitas coisas que a gente vai ver nesse estudo, a gente vai encontrar semelhanças com o Brasil? E ainda tinha o esplendor do culto, né, que disfarçava a ausência de uma religião verdadeira, o que é uma outra semelhança com o Brasil. Tanta ostentação, tanta igreja grande, com coisas luxuosas, enquanto a palavra de Deus verdadeira que confronta com o pecado está sendo negligenciada, igualzinho ao Brasil. Amós foi convocado por Deus para lembrar ao povo das suas leis, falar sobre sua justiça e para chamar o povo ao arrependimento. O profeta obedeceu, denunciou a situação existente em Israel, falou conforme a forma rude e simples do homem do campo, sem as sofisticações dos teólogos e sacerdotes, e com o uso de imagens e ilustrações. Amós procurou falar conforme era a sua maneira de ser. Ele procurou se fazer entender porque ele foi levantado pelo Senhor para pregar no meio do povo. Nós vamos aprender ao longo desse estudo que alguns profetas foram levantados para falar para nações específicas, como nós vimos na aula passada. Obadias foi levantado para advertir Edom que ela seria destruída. Jonas foi advertido para alertar Nínive que ela seria destruída se não se convertessem, recebendo, no caso, uma segunda chance. Joel foi chamado para pregar sobre o Espírito Santo. Ele é chamado de profeta do Pentecoste. Outros profetas que nós vamos ver na frente foram chamados para confrontar reis, para ir diretamente aos reis. Elias, Natã, esses foram chamados para falar para os reis. Isaías também. Jeremias, então, foi bem mais abrangente. Aí foi rei, foi liderança religiosa lá, os sacerdotes. Então, cada um no seu chamado. Amós foi chamado para falar para o meio do povo. Bem, então nós vimos aqui que Amós procurou se comunicar de forma que todos pudessem entender. Todas as profecias de Amós em relação aos que seriam destruídos se cumpriram ao longo da história. A palavra dura e direta de Amós incomodava porque ele falava sobre o julgamento de Deus que viria não somente sobre as nações pagãs,
mas também para os israelitas que já se achavam salvos, mesmo vivendo dessa forma tão distante das leis e preceitos do Senhor. Amós 1:2 você confere lá. Ele não denunciava genericamente a injustiça social. Suas denúncias eram específicas. Ele colocou bem detalhado. Ele denunciou os ricos que acumulavam cada vez mais riquezas para viverem em mansões e palácios. Confere Amós 3, do 13 ao 15 e 6, do 1 ao 7. Criando um ambiente de opressão. Confere Amós 3:10. Denunciou as mulheres ricas que queriam continuar a viver no luxo e estimulavam seus maridos a explorar os fracos. Confere Amós 4, do 1 ao 3. Ele denunciou também os que roubavam e exploravam e depois iam ao templo para orar e entregar o seu dízimo e dar esmolas, a fim de tentar acalmar sua consciência. Confere Amós 4, do 4 ao 12 e 5, do 21 ao 17. Denunciou também os juízes que julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam dos subornos. Está em Amós 2, do 6 ao 7, está em Amós 4, 1, Amós 5, 7 e do 10 ao 13. Alguma semelhança com a terra que a gente vive? Vamos lá. Ele também denunciou os comerciantes ladrões sem escrúpulos que deixavam os pobres sem possibilidade de comprar e vender as mercadorias por preço justo. Confere sua Bíblia, Amós 8, do 4 ao 8. Então, como a gente está vendo aí, Amós foi levantado por Deus para falar desse jeito aí. Agora nós vamos falar sobre outro profeta, Oséias. Seu nome significa salvação do Senhor, ou salvação é o Senhor. Ele foi profeta em Israel durante o final do reinado de Jeroboão II, sendo nesse período aí contemporâneo de Amós, profetizando até a queda de Samaria. Essa foi a missão de Oséias. Ele também foi contemporâneo de Isaías, que profetizava em Judá. Isaías pegou vários reis, né? Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Esse período se caracterizou como sombrio para Israel, esse período aí no qual Oséias profetizou, porque experimentou conquistas assírias, 4 reis assassinados, né? Ou seja, a Assíria chegou dominando Israel, 4 reis foram assassinados, corrupção religiosa e moral. O seu chamado profético começou através de um drama pessoal. Ele se casou com uma prostituta chamada Gomer e teve 3 filhos com ela. Isso foi conforme direção do Senhor. Veja Oséias 1, do 2 ao 9, tá? E essa mulher o deixou para se relacionar sexualmente com outros homens de forma adúltera e pecaminosa. Esse amor não correspondido fez com que Oséias começasse a profetizar ao povo de Israel sobre o seu adultério espiritual. Ou seja, o profeta estabeleceu uma relação entre o Deus sempre fiel e o seu povo que o abandonou para servir a ídolos e viver no pecado. Os nomes que Deus mandou o profeta dar aos seus filhos gerados com a prostituta são o seguinte, Jezreel, que significa Deus semeia ou Deus castiga. Lo-Ruama, que significa sem amor ou sem compaixão. E Lo-Ami, que significa não é meu povo, demonstram o tamanho do afastamento do povo de Deus em relação a ele, ao Senhor. Oséias chama de prostituição toda forma de pecado cometida por Israel, totalmente desviado dos preceitos do Senhor. Lembram que Israel ali, já desde o Jeroboão I, vai lá na aula 1 conferir que você vai entender a história todinha. Os reis foram os primeiros a se desviar, então o povo foi atrás, né? O povo segue o seu líder, o líder corrompido, adulterando, idolatrando, aí o povo foi atrás. Tal prostituição significa não somente a adoração a ídolos,
mas também há outras formas de pecado. Fazer alianças políticas erradas com outras potências estrangeiras que permitem mais exploração econômica, dependência e opressão. Confere sua Bíblia, Oséias 7, do 8 ao 12 e 8, versículos 9 e 10. Golpes de Estado que preservam o interesse de uma pequena minoria, confere sua Bíblia, Oséias 7, do 3 ao 7. E confiança no poder militar e nas riquezas, confere lá, Oséias 8, 14 e 12, 9. E todo tipo de injustiças, Oséias 4, do 1 ao 2, 6, do 8 ao 9, 10, do 12 ao 13. O profeta Oséias repreende principalmente as classes dominantes da sociedade por causa de muitos pecados. Lá vai, ó. Reis escolhidos contra a vontade de Deus, esses reis rebaixavam o povo eleito ao nível das outras nações. Sacerdotes ignorantes e cheios de cobiça, líderes religiosos que levavam o povo à ruína moral e espiritual. Tal qual Amós, Oséias também denunciou as injustiças e as violências, além de denunciar uma corrupção moral profunda em Israel. Confere Oséias 4, do 1 ao 2, 6, do 7 ao 10 e 7, 1. Além de denunciar a falta absoluta de justiça social e a responsabilidade culposa das elites. Quando se fala em culposa, significa omissão, entendeu? As elites ficavam ali no sapatinho, sem tomar nenhuma atitude, e aqueles que encabeçavam as coisas erradas faziam tudo que era errado. Sua pregação teve influência nos profetas seguintes, quando ele chama o povo ao arrependimento e uma religião de coração, inspirada no amor de Deus. Ele condena a religião exterior, voltada apenas para os sacrifícios e ritos de cultos. Oséias não é somente um profeta que bate, entre aspas, né? Mas é também um profeta que anuncia o amor fiel e misericordioso de Deus ao seu povo, se este se arrepender dos seus maus caminhos e voltar seu coração exclusivamente para ele. O profeta entende e ensina que o conhecimento de Deus não é somente intelectual, mas é uma adesão amorosa e espontânea, com uma prática que corresponda aos planos de Deus traçados no Êxodo. Assim, Deus receberá seu povo novamente como esposo, dispensando seu carinho. Está em Oséias 2, do 4 ao 25. Ou tratando como filho, Oséias 11. Então a gente vê que Oséias pregou ao povo, denunciou pecado, injustiça social, tal como Amós. Mas Oséias também trouxe uma palavra aí de mostrando o amor de Deus. Bem, o outro profeta dessa lição que nós vamos falar é Miqueias. Seu nome significa quem é como Deus. Ele foi profeta em Judá, durante os reinados de Jotão, Acás, Ezequias, Manassés. Ou seja, ele foi contemporâneo de Isaías, pois ambos profetizavam em Judá, enquanto Amós e Oséias profetizavam em Israel. Por ser de origem camponesa, tem muitas afinidades de estilo de vida e de profecia com Amós, pois ambos tinham aversão a grandes cidades e usavam uma linguagem franca e direta, assim como usavam comparações breves e jogos de palavras semelhantes, até por conta, né, da sua formação, da sua criação, da sua educação. Então a profecia de Miqueias foi feita para o povo entender. O seu livro condena os ricos por explorarem os pobres. Denuncia os governantes, chefes e ricos, que roubavam o povo através da língua enganosa. Confere Miqueias 6:12 lá. Armadilhas, confere Miqueias 7:2. Exigiam presentes e subornos, Miqueias 7:3.
Miqueias também denunciou a cobiça, Miqueias 2:2. Os ganhos imorais, está lá em Miqueias 1:7. Balança desonesta, está em Miqueias 6, do 9 ao 11. A maldade planejada, em Miqueias 2:1. E o crime organizado, Miqueias 2:2. Por isso ele é considerado defensor dos oprimidos. Miqueias foi um dos profetas do Antigo Testamento que previu a vinda do Messias. Confere na sua Bíblia, Miqueias 5, do 1 ao 3. Ele também denunciou o pecado e o afastamento de Deus por parte do povo, tal como seus contemporâneos. O seu livro se divide em 3 partes. Do começo, Miqueias 1:1 até 3:12, é a previsão do juízo, ou seja, ali Miqueias já estava avisando que o negócio ia ficar estreito se o povo não tomasse uma posição diante do Senhor. Miqueias 4:1 até 5:15, ele fala sobre a restauração. Miqueias 6:1 até 7:20, ele faz um apelo ao arrependimento. O profeta também fala de forma extremamente dura com aquele povo que está mais preocupado em seguir rituais do que em viver de maneira reta. Confere na sua Bíblia, Miqueias 6:8. Ele também fala de algo pior do que a guerra, cobiça e injustiças sociais, que na sua visão são as causas da ira de Deus. Confere na sua Bíblia, Miqueias 2:8. Após falar sobre estragos de guerra, Miqueias 1, do 8 ao 16, ele confronta os ricos e os líderes políticos e religiosos. Por ser de origem camponesa, ele acusa esses poderosos de roubarem casas e campos para se tornarem latifundiários. Está em Miqueias 2, do 1 ao 2. E os condena pela violência por matarem mulheres e crianças a fim de tomarem posse das suas terras. Miqueias 2:9. Além disso, usavam o poder do dinheiro para cometerem fraudes e falsificações. Miqueias 6, do 10 ao 12. E os condena também por acumular suas riquezas às custas da miséria de muitos, além de custarem na carne e no sangue do povo. Está em Miqueias 7, do 1 ao 4. Perceberam alguma semelhança com a realidade que a gente vive no século XXI? Então agora eu vou fechar aqui com a conclusão dessa lição. A igreja do século XXI precisa, mais do que nunca, de profetas que confrontem o pecado e denunciem todas as coisas erradas que acontecem dentro dela e no mundo. Que Deus abençoe esse estudo e que ele possa trazer despertamento, crescimento espiritual para nós. Podemos ver aí através desses profetas que, do mesmo jeito que eles foram levantados pelo Senhor para denunciar as coisas erradas que aconteciam em Judá e em Israel, no século XXI, Deus ainda está levantando profetas da parte dele para denunciar as coisas erradas que existem no Brasil e no mundo. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração e é o que eu desejo, que esse estudo seja de grande edificação para a sua vida. Mais uma vez, eu te agradeço, você que é inscrito, te convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, forte abraço para você, Deus te abençoe, Deus te guarde, até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse estudo. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha nos outros dois vídeos que estão lá, específicos sobre o estudo, para você entender
direitinho, porque aí fica mais fácil para você acompanhar o raciocínio. Te aguardo no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.